Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês foram de feriado? Carlos Cripto na área, retornando com as análises aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia de Tiradentes, 21 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h21 da noite, nessa segunda-feira, começando a semana. Nós não tivemos análise de sexta, né, pessoal? Devido ao feriado, as bolsas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos demais países estiveram fechadas, então não houve aí a necessidade, né, de passar um briefing daquilo que tínhamos como perspectiva, até porque na quinta-feira a gente compartilhou uma análise bastante legal, completa, né? Recomendo você dar uma olhadinha aqui na nossa página, seja pelo TikTok ou pelo YouTube, e dar uma olhada lá para ver o que a gente analisou aí, dando continuidade aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Que é o nosso carro-chefe do mercado, é nosso foco aqui para vocês, tentar antecipar a movimentação do preço desse ativo, porque é o carro-chefe, é aquele que vai puxar o mercado aí, consequentemente, as outras moedas, tá, pessoal? Então, tá disponível para você, né, dá uma olhadinha aí, acessa a análise de quinta para você, né, ficar por dentro aí do rodapé, né, dos trabalhos aqui e compreender que diariamente a gente passa, né, ou pelo menos de segunda a sexta, né, eventualmente, né, nos feriados a gente passa aí um parecer do que pode, né, pessoal, de possibilidade acontecer na movimentação do preço. Beleza? Então vamos dar uma continuidade aqui. A gente vai, né, falar das três principais bolsas, né? Um dia de bastante sangria lá nos Estados Unidos, né? O S&P recuou aí 2,36, Dow Jones, a bolsa industrial caiu 2,48 e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, um recuo aí de 2,55. Bitcoin, pessoal, totalmente oposto, né? Teve uma alta aí de 2,75, né? O preço ao mercado nesse momento 88.240. Então vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a análise de quinta-feira e as perspectivas já para a madrugada agora de terça-feira até a nova análise de amanhã, no dia 22. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente basicamente aqui, galera, a gente identificou aí um momento, né, de consolidação no mercado. O mercado vinha lateralizado, a gente frisou, né, os diversos dias em que o preço ficou dentro desse range aqui, né, pessoal? A gente, inclusive na quinta-feira, fizemos a marcação do canal, porém, né, contudo, todavia, fizemos a identificação do rompimento aqui, né, pessoal? A gente teve aí 2 dias consecutivos com o preço fechando acima, fez a confirmação do rompimento, isso era uma premissa, né? Naquela ocasião, a média de 20 períodos no diário, ela estava pareada com o nosso novo suporte e foi mencionado a região de abertura e fechamento desses 2 dias como também um eventual ponto conflitado, tá? Então a gente tinha uma grande possibilidade dos compradores eventualmente buscarem a resistência do canal, né, pessoal? A parte de cima aqui do canal. Então isso foi passado aí para vocês na quinta-feira, né, antes do feriado, né? E aí, inclusive eu fiquei de analisar posteriormente se as bolsas nos Estados Unidos iriam operar na sexta, acabei, né, identificando que não vi necessidade, né, de subir uma nova análise em vista do que, né, foi compartilhado com vocês na quinta-feira. Então a gente fez um briefing bastante completo na quinta, aí um cenário com bastante detalhe, né, passando para vocês aí, de fato, quais eram as condições, as probabilidades e aquilo que o mercado, né, pessoal, naquele momento compartilhava aqui no gráfico. E de fato, né, foi o que acabou acontecendo. A gente foi buscar a banda superior aqui do canal, né, a região
demarcada aí nos 86,5 aproximadamente, né? Quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente vê que foi uma retração mínima, né? E a confirmação de rompimento veio logo, né, posteriormente, né? Inclusive rompeu aqui, houve uma retração mínima e já seguraram o preço acima, né, pessoal? Ou seja, a gente sabia que ambas as bandas do canal, né, tanto a resistência quanto o suporte, eram pontos de decisão, né? Naquele momento favorecia a busca pela banda superior do canal, em vista da confirmação do rompimento, né, daquela resistência diagonal, unificando os topos descendentes que a gente vinha utilizando aí nas análises anteriores, né? Então, isso foi uma condicionante. A questão da prevalência de volume comprador, pessoal, que vinha sobressaindo já em relação aos vendedores, né? A questão da média, como eu mencionei, que estava pareada ao novo suporte, né? Após a confirmação de rompimento, automaticamente torna-se um suporte. E o nível de abertura e fechamento desses 2 dias, né? Então, veio buscar basicamente aqui, naquela ocasião onde a gente identificou aí o potencial conflito de interesses com os compradores querendo dar continuidade à ascendência do preço e fomos buscar de fato aí a banda superior do canal, inclusive rompendo, né, esse canal, que era, né, uma perspectiva aí, né, de acontecer uma movimentação verticalizada, né, pessoal, um pouco com mais amplitude, tá? Então a gente vai fazer algumas atualizações aqui. A partir desse momento, o canal a gente vai desfazer, porém a gente vai utilizar aqui como primeira referência de suporte essa região, em vista, né, pessoal, dos vários dias em que o preço ficou abaixo, né, deste nível de preço, né? Tecnicamente foi feito aqui a mínima, né, do dia 15 na terça-feira, né? Posteriormente ficou trabalhando abaixo após, né, acontecer o rompimento, inclusive no diário com fechamento acima. Então, transparece aí aquilo que a gente identificou lá no dia 9 de abril. Para quem não assistiu a análise do dia 9, recomendo fortemente, volte no carrossel aqui no TikTok ou no YouTube, assista a análise do dia 9 de abril, pessoal. Lá a gente fez uma análise bastante completa, né, um voo de águia bastante macro, com uma possibilidade tremenda, né, da mudança aí de estrutura e engrenagem do preço, tá? E vem concretizando aquilo que a gente, né, já olhou no dia 9. Então, recomendo que você volte e assista a análise do dia 9 para você entender mais ou menos aí o que pode rolar aqui no Bitcoin, tá? Então, é uma análise importante e eu frisei isso no dia, né, para vocês salvarem essa data, porque seria ali uma mudança de chave na qual identificamos, né, a formação do candlestick do dia, a questão do volume e vem, né, acontecendo mais ou menos aquilo que a gente tinha aí como expectativa, tá? É óbvio que a gente vai fazendo os trabalhos diariamente, é um dia após o outro, sem atropelar aqui o planejamento, mas por que não, né, pessoal? A gente ter aí uma boa perspectiva, uma expectativa também, né? Por que não, né? Nós somos ferrenhos defensores do ativo, né? A gente vai querer, obviamente, sempre buscar níveis superiores de preço, mas, né, com os pés no chão, bastante responsabilidade. Gosto de frisar isso aqui também nas análises. E com calma a gente vai analisando aí uma coisa de cada vez. Então, pessoal, acho que fica muito evidente a tentativa dos compradores aí de confirmarem,
né, a mudança de engrenagem, né? Se a gente tinha um cenário com topos e fundos descendentes, ao que parece, eles vêm para tentar, né, mudar a estrutura para fundos ascendentes e topos ascendentes também. Então seria uma estrutura com um topo maior do que esse anterior, recuo, topo maior, recuo, topo maior e assim sucessivamente, tá? É o que parece que vem para acontecer. Então, inclusive, no dia 9 eu menciono que não me espantaria em 1, 2, 3 semanas a gente buscar ali a proximidade dos 90, 91, 92 mil. Foi algo próximo dessa região que eu mencionei. A gente vem se aproximando, tá? Cada dia vem concretizando aquilo que tínhamos analisado já a partir do dia 9, pessoal. A gente veio frisando isso aí, né, a partir desse dia e estamos a caminho para que possa acontecer. Agora, vamos buscar aqui alvos que estejam próximos do preço a mercado nesse momento, pessoal. Então, aumentei o tempo gráfico para o mensal. Acho que talvez de mais relevante aqui a gente pode utilizar a mínima do mês passado, né, março. A gente vai usar aqui como referência de resistência, né? Até porque a gente está sem nenhuma referência próxima do preço atual. Eu não sei por que que não está marcando aqui. Agora foi. Vamos colocar aqui essa referência, 95.250 aproximadamente. Talvez aqui, ó, pessoal, também região de abertura e fechamento desses 2 meses aqui, ó, antes do topo histórico. Vamos utilizar também como referência. Esse aqui está mais distante, mas já vamos deixar marcado aqui. 102.400 aproximadamente. Vamos ver aqui. Bom, acho que faz mais sentido. Pela amplitude, pessoal, a gente vai descartar esse suporte, né, que teoricamente era uma resistência que a gente utilizou por muito tempo, tá? Mas, né, vamos deixar passar um pouco mais de tempo e aí, quem sabe, já na análise de amanhã a gente remove isso daqui e a gente vai procurar aí, né, se for o caso, uma nova estrutura, algo que o gráfico deixará para nós aqui como referência para a gente utilizar aqui nos acompanhamentos, nas análises do canal. Então, pessoal, é um cenário bastante positivo, né? Em resumo, os compradores novamente com a faca e o queijo na mão. O candlestick que fechou hoje, né, às 9 da noite, apresenta um bom volume comprador. Os compradores parecem que vieram para de fato alterar a estrutura do preço, a engrenagem. A gente, né, percebe aí uma briguinha aqui, uma bateção de cabeça, com certeza em referência a esses dias aqui, né, pessoal? Então houve também bateção de cabeça aqui, a recusa de preço, né? Então vamos ver se a gente consegue já ultrapassar essa região próxima aqui dos 89, né? 88.800, eventualmente, para a gente se aproximar aí dos 92, né? Posteriormente para os 95.250, que é a nossa primeira referência aí de resistência, né, que faz mais sentido analisando aí um tempo gráfico maior. A gente utilizou o mensal,
então tem um impacto maior. Mas basicamente é isso, sem muita enrolação para vocês. Eu gosto de ser bastante direto, né? Tentar utilizar palavras de fácil entendimento, né? Mostrando o cenário para vocês sem muito linguajar técnico, né? Até porque é muito chato, inclusive para quem não tem tanta proximidade com o gráfico. Mas basicamente é isso, né? Bastante influencer, né? Trader, que estava prevendo aí mais queda e a gente já no dia 9 já acendeu para a gente aqui uma possibilidade muito boa e vem concretizando. A gente vai acompanhar ao longo dessa semana e vamos ver, quem sabe a gente consegue bater nos 95,250, né? Ou em sua proximidade já nessa semana. E quem sabe um futuro próximo, uma busca aí novamente pelo topo histórico. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é isso. Eu acho que para hoje a gente fez boas atualizações aí, né? Algumas referências que serão importantes daqui em diante. E é isso, vamos acompanhar e ver como é que o preço vai se comportar de agora para até amanhã na terça-feira. Fechado? Então vamos dar uma olhada no livro rapidamente aqui. Vamos ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Bom, pessoal, na região dos 90 mil a gente tem quase 12 milhões de dólares. Região dos 92 mais 15 milhões de dólares. Então, talvez faça sentido, né? A gente colocou aí como primeiro alvo a proximidade dos 92, né? Para posteriormente nos aproximarmos dos 95, 92 a gente tem a acumulação de lotes. Então, tem que estar de olho a esse nível de preço também, tá? Eu não vou colocar uma marcação aqui, porque eu não gosto de poluir visivelmente aqui o gráfico, tá, pessoal? Eu tento analisar o preço aqui de uma forma mais limpa possível. Começa a marcar muito nível de preço aqui, dá uma confundida, então a gente reforça, né, os 92 aqui, eventualmente a gente pode dar uma esticada ali, mas temos que estar de olho porque temos acumulação de lotes a este nível, tá? E nos 95 também temos acumulação de lotes que é ali, tecnicamente, né, o nosso alvo final para quem sabe aí até o final dessa semana, tá? Temos aí quase 17 milhões de dólares. Então, também estar de olho a este nível de preço, beleza? Pelo lado dos compradores, um livro totalmente diluído. Não, não vemos aqui, pessoal, acumulação de lotes, tá? Talvez maior acumulação nos 83 mil dólares, tá? Este nível de preço, temos 7 milhões de dólares posicionados para serem comprados. Então, pelo lado dos compradores, bastante diluído, tá? Inclusive, essa movimentação de alta pode se caracterizar por influência dos ETFs, tá, pessoal? Infelizmente, a gente não tem acesso ao livro dos ETFs, mas diariamente o volume negociado por lá é descomunal. Então, há de se considerar também esse detalhe, tá? A gente utiliza o livro da Binance porque é a corretora de maior volume, querendo ou não, a gente tem mais, né, alguma informação relevante analisando o livro deles, mas ao que parece, né, esse volume comprador nesses últimos dias, provavelmente, né, da semana passada para hoje, veio dos ETFs lá nos Estados Unidos. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Uma análise mais ampla também, diante aí dos últimos 3 dias sem nada aqui no YouTube e no TikTok. Espero que tenha gostado. Eu agradeço a presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Muito obrigado. Uma excelente semana para você e até amanhã.